Duplicação da BR-116 entre Eldorado do Sul e Pelotas vai começar até março. A afirmação foi feita hoje pelo ministro dos Transportes e você vai ver também. Viaduto da Avenida Unicinos é inaugurado na BR-116. Museu de Ciências Naturais da URGS, em Imbé, é alternativa cultural aos veranistas gaúchos. CDL espera um faturamento de 990 milhões de reais no Liquida Porto Alegre. Até 2013, a Assembleia Legislativa tem um novo presidente. Assumiu o cargo hoje o PMDBista Alexandre Postal. E mais, passagens de ônibus mais caras em Porto Alegre a partir da próxima semana. Rio Grande do Sul tem o dia mais quente do ano. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. O viaduto da Avenida Unicinos, na BR-116, foi inaugurado hoje. Uma antiga reivindicação dos motoristas que percorrem a rodovia. A obra deverá reduzir os acidentes no local, um dos campeões de ocorrências. Tiago é taxista em São Leopoldo. O ponto fica em frente à estação Unicinos. Com o novo viaduto sobre a BR-116, ele garante que vai ter de rodar menos para fazer o retorno em direção à capital. Nós tínhamos que ir até a João Corrêa, fazer o retorno lá no viaduto. Daria uns 3 km a mais, né? Então a gente perdia bastante cliente, a gente perdeu muita corrida que tinha aqui na Vila Batista. Zoológico, principalmente, também a gente perdeu várias corridas, né? Agora com o viaduto, a abertura ali vai melhorar bastante, né, cara? O viaduto tem 120 metros de comprimento. Em cada sentido, há 2 pistas mais o acostamento. Em um dos lados, a passagem para pedestres. A estrutura é sustentada por 18 cabos de metal presos ao pilar central. São 9 para cada lado. A obra custou no total 37 milhões e é uma obra que, pelo seu benefício, a gente pode dizer que é uma obra relativamente barata até. A obra deverá reduzir os acidentes neste ponto da BR-116. Neste local é registrado o maior número de ocorrências em todo o trecho metropolitano. Só em 2011 foram mais de 300, 60% delas colisões traseiras. Nós vamos evitar que os veículos parem e ocasionando a desatenção dos motoristas e, consequentemente, essas colisões traseiras e demais acidentes na travessia dos veículos. O governo do estado ainda discutiu com o ministro outras 3 obras importantes em rodovias do Rio Grande do Sul. A duplicação da BR-116 entre Pelotas e Eldorado do Sul, a segunda ponte sobre o Guaíba e o prolongamento da rodovia do Parque até Portão. Nós temos mostrado estudos da necessidade de desviar o trânsito da Serra Gaúcha para a 448 e não para a 116. Isso representa 20% possivelmente do tráfego de cargas na 116, então o prolongamento é um prolongamento extremamente importante. Sobre a ponte, o ministro afirmou que o edital de licitação está sendo avaliado pela área jurídica do DENIT. Já a duplicação da BR-116 pode ser iniciada em março. Nós queremos concluir o processo licitatório para que seja possível, ao final de fevereiro, no mais tardar no começo de março, começarmos as obras de duplicação. Eu tenho conversado com o ministro de maneira sistemática sobre todas as questões relacionadas à sua pasta aqui no estado, especialmente agora em relação à duplicação da rodovia Eldorado-Pelotas e também pedindo a sua atenção especialíssima para uma fluidez, uma rapidez que é a característica da sua personalidade gestora em relação à nossa ponte do Guaíba. A sinaleira que hoje funciona no local vai ser mantida até a construção de uma passarela para pedestres. O ministro prometeu edital até o final do mês. A comunidade vai acompanhar de perto. A gente vai cobrar, inclusive a gente já agendou uma reunião com o povo do bairro. Para o dia 28 de fevereiro a gente vai estar reunido na Sociedade Bangu, do bairro, para decidir qual é o procedimento que vamos tomar. Né? Alexandre Postal, do PMDB, é o novo presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha. O deputado tomou posse nessa tarde. O plenário ficou lotado.
Autoridades civis e militares, além de convidados do novo presidente, participaram da cerimônia de posse. Adão Vilaverde deixou a presidência para que Alexandre Postal assumisse o cargo no dia em que comemora 29 anos de serviços prestados na casa. O deputado iniciou a carreira na Assembleia como assessor parlamentar. Hoje, no 5º mandato consecutivo, sentou na cadeira da presidência devido a um acordo político. Pelo acordo firmado entre os partidos, assumem a presidência as 4 maiores bancadas da Assembleia Legislativa. Alexandre Postal, que tomou posse hoje, é do PMDB. O próximo presidente é o deputado Pedro Westphalen, do PP, que hoje assumiu o cargo de primeiro secretário. Adão Vilaverde, no discurso de despedida, salientou que durante a permanência no cargo, conseguiu recolocar o parlamento no centro das grandes questões e debates. E a segunda ideia, também pensar esta gestão do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do seu funcionamento, do ponto de vista operacional e do ponto de vista da gestão, de forma inovadora, de forma transparente, de forma aberta e de forma, evidentemente, que aquilo que é público seja público também na cena pública. Já o novo presidente declarou que pretende zelar pela autonomia e independência do poder legislativo, que a casa continuará sendo um espaço aberto para os debates com o governo, e não deixou de falar sobre a polêmica dos pedágios, a representatividade na Serra Gaúcha e as questões relativas à estiagem. Iniciamos o ano, infelizmente, com um processo, novamente, de uma estiagem muito forte. O Carlos Perotto da Farsul disse, mas na seca passada não tivemos problema com milho. Nesta aqui, também temos problema com a colheita de milho. Eu acho que teremos um ano difícil porque teremos o embate da água, teremos o debate sobre as concessões. Creio que este é um tema picante e que, sem sombra de dúvida, vai mexer com todos nós aqui na Assembleia. Alexandre Postal fica na presidência da casa até 31 de janeiro do ano que vem. A passagem de ônibus de Porto Alegre vai custar R$ 2,85 a partir da próxima segunda-feira. O aumento foi sancionado pelo prefeito José Fortunati depois da reunião do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, que aprovou um valor maior. Em frente ao prédio da EPTC em Porto Alegre, estudantes protestaram. Eles dizem que não têm acesso aos índices que compõem o reajuste. A gente não sabe, então, por que acontece o aumento. A gente não sabe quanto se reajusta o diesel, quanto se reajusta os pneus. Tudo que eles indicam que são os aumentos necessários, por isso tem que aumentar a passagem de ônibus, a gente acha que a gente tem que saber. Na reunião, os conselheiros aprovaram um aumento de quase 6,8% no valor da passagem. O índice é calculado conforme a variação de preços de diversos itens relacionados numa planilha. Entre eles, combustíveis, veículos e lubrificantes. Os maiores aumentos foram nos pneus e nos salários de motoristas e cobradores. Além disso, a gratuidade da segunda passagem faz com que 30% dos passageiros viajem sem pagar. O modo como essa planilha é calculada em função do índice de passageiro por quilômetro, que é lá no final das contas do custo da operação, se chega a uma divisão pelo número de passageiros transportados por quilômetro. E houve uma redução do IPK em função da gratuidade da segunda perna da viagem a partir de julho deste ano. A Central Única dos Trabalhadores e a União das Associações de Moradores de Porto Alegre participam do Conselho e votaram contra o reajuste. Que as pessoas se deslocam a pé pela falta de numerário, pela falta de dinheiro, pois essas pessoas têm pouco poder aquisitivo, né? E já são pessoas que não têm a quem procurar, a quem se dirigir. A seguir, Liquida Porto Alegre deve movimentar quase R$ 1 bilhão. No litoral norte, uma aula sobre os animais marinhos da Costa Gaúcha. Nós já voltamos. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia em Porto Alegre promove de 6 a 15 de fevereiro cursos gratuitos de inglês e espanhol com foco em turismo. As aulas ocorrem no campus Restinga, na Zona Sul. As inscrições devem ser feitas no local no primeiro dia de aula.
A Secretaria de Educação de Canoas recebe inscrições para o Projovem Urbano com iniciação profissional em administração. São 450 vagas para jovens com idades entre 18 e 29 anos, distribuídas entre os bairros Guajuviras, Rio Branco e Matias Velho. As inscrições devem ser feitas direto na secretaria ou nas subprefeituras.